Olá, boa noite aos bravos irmãos, aos queridos aí que estão acompanhando fortemente nossa série AF10 Entrega e Ressurreição, estão conosco aí mais uma vez, seja muito bem-vindo. E é isso mesmo, olha, estamos conversando sobre a etapa de ressurreição, já conversamos sobre a ressurreição natural, alguns capítulos, também já começamos aí nos 2, 3 capítulos para trás a conversarmos sobre a espiritual. Vamos continuar hoje, tá certo? No último capítulo falamos um pouco sobre o arrebatamento, da igreja na segunda vinda de Cristo, e é isso mesmo, tudo se consolida, querido, na segunda vinda de Cristo. Falamos sobre transladação, vai acontecer transladação, afinal, a igreja, ela será transladada, será, de certa forma, sairá de um lugar para outro, sairá dessa terra para o reino, para Nova Jerusalém, será também arrebatada, ou seja, ela sairá definitivamente, inesperadamente, completamente desse plano natural para o plano do Espírito, para o plano de Deus. Os mortos, os santos que já haviam sido mortos ao longo de tanto tempo atrás, eles serão ressuscitados. Claro, o corpo deles já virou pó, já está na terra, já está ali tudo degradado, mas os espíritos não estão aguardando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, para justamente a inauguração de um novo tempo nos céus. E também aqueles que estarão vivos nesse tempo do arrebatamento, nesse período, eles não conhecerão a morte natural, a morte física, a morte humana, mas sim serão transformados. Eles serão transformados de forma gloriosa, contanto que os seus corpos serão transformados, serão arrebatados, como Elias, como Enoque foram, nos seus respectivos tempos, eles foram arrebatados aos céus, e os corpos glorificados. Então, muito bom. Então, esses não conhecerão a morte natural. Então, a volta de Jesus Cristo, ela será o maior acontecimento de todos os tempos dessa terra. Nada, nenhum efeito de ficção científica, nenhum efeito natural, nada que essa terra possa nos apresentar como mais maravilhoso vai se comparar na segunda volta de Cristo. É um evento maravilhoso em que a igreja, apenas a igreja vai perceber, porque ela será assunta aos céus, tá certo? Apenas aqueles que verdadeiramente forem livres, tiverem os seus corações, o seu homem interior transformado genuinamente pela palavra de Deus, pela verdade dos céus, pela verdade do nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Essa igreja é a que será vitoriosa e será arrebatada, tá bom? Então, muito bem. Então, primeiramente, uma sequência lógica e rapidinha aí, só para você pegar, a gente ter isso bem em mente. Primeiramente, Jesus Cristo, ele virá nas nuvens para os seus, ou seja, para a igreja verdadeira. Os mortos em Cristo, eles são ressuscitados. Primeiro, acontece, então, o arrebatamento da igreja. Graças a Deus, você vai estar lá, olha aí, nós temos todos que estar juntos, hein? Muito bom. Tudo isso simultaneamente, num piscar e abrir de olhos, assim, puf. Perceba, para Deus um dia é como 1000 anos como um dia. Todos esses eventos vão acontecer instantaneamente. Aqueles que não estiverem ligados com Deus não perceberão, vão sentir falta de parentes, de amigos, de pessoas e não vão perceber, porque essa segunda vinda, o arrebatamento da igreja, vai ser um evento espiritual. Você está entendendo isso? Vai se dar no Espírito. Muito legal. Então, a igreja no céu, ela será então julgada no tribunal, de Cristo, e após acontece justamente o casamento da noiva, que é a própria igreja com o próprio noivo, que é o próprio Cristo Jesus. Legal. Enquanto isso, aqueles que ficarem na terra, eles estarão passando por um período chamado de tribulação, no qual o domínio do anticristo será manifesto justamente por Satanás, pelo domínio por meio do inferno, pelo seu governante maior, por Satanás. Terminado esse período, Jesus Cristo retorna para esse mundo, porque Satanás não vai ficar reinando para sempre, não. Jesus volta, agora sim, todo olho verá. Todos aqueles que estarão na terra reconhecerão a vinda gloriosa do nosso Senhor, acompanhado da igreja eleita, os eleitos que virão para governar aqui nessa terra por 1000 anos. Muito legal. O anticristo, o falso profeta são mandados para o inferno.
Satanás é preso por 1000 anos e a terra é restaurada e começa então o período chamado o milênio, como é declarado lá em Apocalipse. Então, lá em Apocalipse 20, no versículo 6, diz lá: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Que primeira ressurreição é essa? A primeira ressurreição é do Espírito, aquela que se dá interiormente. O teu espírito era morto e foi ressurreto pelo Espírito de Deus. Uma vez que você creu, ativou isso lá dentro, a fé, pela fé foi ativado e você se tornou um só com Deus. A palavra de Deus afirma que aquele que crê no Senhor, se torna um espírito com Ele. Maravilha! Então, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte, ou seja, a morte espiritual, não tem autoridade. Tá certo? Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele os 1000 anos. Graças a Deus por isso. Então, justamente essa segunda morte não terá efeito nenhum. A morte carnal, a morte que governa a carne e sentencia o homem, essa não terá efeito sobre todos aqueles que já viveram a ressurreição do homem interior. Muito bom. Então, Jesus, ele consumou essa vitória para sempre, querido. Saiba que você crê, se você crê realmente que isso é para você, você está aí, olha, já vivendo a eternidade, porque essa vitória de Jesus foi para a vida, para sempre, para a eternidade. Eu vou citar dois textos bíblicos para você me acompanhar aí, para justamente vermos isso. Olha, lá em Hebreus, no capítulo 10, versículos 12 a 14, diz o seguinte: Jesus, porém, tendo oferecido, diga, para sempre, eu vou bradar nessa noite, para sempre, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, cheio de poder e glória, maravilha, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Então, é assim que ele se encontra hoje, sentado à destra do Todo-Poderoso Deus, aguardando. Só está aguardando o tempo, os tempos se cumprirem e o inferno ser colocado debaixo dos seus pés. Graças a Deus. E nós estamos com Ele, hein? Porque nós estamos guardados em Cristo. Seguindo aqui no versículo 14 de Hebreus 10. Porque com uma única oferta, nós já estudamos, já conversamos tanto que Jesus, ele se entregou, ele se ofertou, ele se ofereceu, ele não foi preso à força, ele se ofereceu para esse sacrifício vicário que ele sabia que ia abrir uma nova aliança entre o homem e o seu Deus. Então, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então, eu e você estamos nesse caminho hoje da santificação. E ele já nos aperfeiçoou. A palavra fala isso, já nos aperfeiçoou. Tudo que nós temos que fazer é deixar hoje a palavra, a verdade de Deus nos moldar. E aí sim nós vamos nos ajustando, nos aproximando cada vez mais a esse estado perfeito, aperfeiçoado pelo sacrifício de Jesus Cristo. Legal. Outro texto maravilhoso é Tito, capítulo 2, nos versículos 11 e 14, diz o seguinte: porquanto a graça de Deus, 11 e 14, está aí diferente, é 15, não, é 11, hein? 11 e 14. Vamos lá, versículo 11: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Jesus, ele veio para salvar toda a humanidade, mas apenas aqueles que o reconheceram como Senhor e Salvador realmente serão dignos de toda glória e honra e eternidade que o seu reino pode proporcionar. Muito legal. Então, no versículo 16, ou melhor, no versículo 12, diz o seguinte: educando-nos para que, renegados a impiedade, as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. É assim que Deus espera que nós vivamos após nós estarmos em Cristo Jesus, tá bom? Vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. No versículo 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo.
A igreja aqui, ela está vivendo dessa maneira, de forma piedosa, justa, aguardando a manifestação do nosso rei, a segunda grande manifestação, que ele não tocará mais os seus pés aqui nesta terra. Então, no versículo 14 diz lá, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Esteja atento a isso. Fica firme naquele propósito que você sabe que você tem no seu coração. Nós temos que cumprir o chamado que Deus plantou lá dentro. Se você tem percebido que você precisa ajudar, que você precisa ser uma pessoa piedosa, você precisa abraçar a causa de Deus de tantas maneiras, há diferentes maneiras que você pode abraçar, tá certo? Há pessoas tão carentes, tão precisadas aí de apoio, de amizade, de tantas situações. Então, nós estamos aqui nessa situação, tá certo? Aguardando a vinda do nosso Senhor, mas vivendo de forma digna do Evangelho de Cristo, do seu sacrifício, da sua vida, tá bom? É isso aí, você que já é ressurreto no homem interior, dê glória a Deus aí, é isso mesmo, nós estamos aqui aguardando e declarando em espírito e em verdade lá no nosso interior, Maranata, vem Jesus, mas enquanto você clama interiormente, você está do lado de fora, vivendo e trabalhando para Ele, cumprindo e procurando, influenciar o máximo de pessoas, que estão perdidas nesse mundo, a conhecerem a tão gloriosa presença e o maravilhoso amor que há em Jesus Cristo. Deus te abençoe nessa noite, até a próxima.